Esta é uma sequência de vídeos tutoriais instrutivos para a criação de jogos para a Lei Paulo Gustavo, em conjunto com a Fundação José Augusto, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, em conjunto com a Secretaria de Educação, pelo Ministério da Cultura do Governo Federal do Brasil. E nesse vídeo, iremos mostrar a criação do sistema de obstáculos e dano do jogo Corre Macho. Então, de início, primeiro de tudo, a gente precisa criar a vida do nosso jogador. Então, vamos no nosso jogador, criar um script para a vida do jogador. Vamos apagar isso aqui já veio da Unity. Vamos criar um public interface e vida. Dentro disso vai ter um public void para dano e um public void para morte. Aqui em cima tem as variáveis que a gente vai precisar. Por enquanto a gente vai precisar do public int vida. Com isso a gente vai fazer vida menos dano. Esse if para se a vida for menor ou igual a 0, a gente vai dizer que o player morreu. E vamos criar aqui embaixo o public void morte. Vamos colocar aqui em cima, que é para quando a vida chegar a 0, ele puxa a morte. Vamos criar um public bool para estar vivo. Vamos colocar essa condição aqui, que ele, para morrer, ele precisa estar vivo. E aqui embaixo vamos colocar como false. Pronto, vamos puxar no console o debug morri, para a gente identificar que o player morreu. Aqui ó, a gente vai dar um apply e vamos testar se ele está levando dano direitinho. Aqui é o nosso console. Demos um dano e no console mostra aí que a vida dele diminuiu. Então está funcionando. E vamos fazer agora o obstáculo. Vamos criar aqui obstáculo. Vamos criar o visual dele. Puxa um sprite. Vamos criar um abutre. Colocar a imagem do abutre no projeto. Pronto. Vamos setar o pivô dele, o centro do pivô dele para baixo. Coloca bottom aqui. Muda aqui em cima para 400 pixels per unit.
Então aqui a gente vai vir no nosso abutre, vamos colocar o visual dele. Agora ele já está visível aqui na cena. Vamos adicionar um colisor nele, do tamanho dele. E agora a gente vai criar um script para ele que vai ser movimentação do obstáculo. Aqui a gente vai deletar toda essa parte do void start. Vamos criar a variável public float para velocidade. E aqui a gente vai adicionar o transform.translate vector3 left, que é para ele ter a direção, que ele vai se mover para a esquerda. Vezes a velocidade, vezes o time.deltaTime, novamente porque tem movimento. E com isso aqui o nosso obstáculo já deve estar se movimentando. Vamos lá para Unit, vamos colocar uma velocidade aqui para ele. Vamos colocar 10. E quando der play, ele já está se movendo. Agora a gente vai fazer ele dar dano. Vamos criar mais um script para ele, chamado dano do obstáculo. Aqui a gente vai deletar isso tudo. Vamos criar um public int para o dano. Um public void um trigger para o collider 2D. E esse if collision é para identificar se o que ele colidiu tem vida. Então, se ele puxar o i vida, é porque ele bateu no nosso personagem. Aí, se o obstáculo encostar no nosso personagem, eu consigo usar a variável vida para poder aplicar o dano. Então, com Ctrl S, ele já deve dar dano aqui na Unity. Vamos lá. Vamos estabelecer qual é o dano dele. Colocar 1 de dano. Vamos aqui no Collider e colocar ele como trigger. Vamos também para Layer. Vamos adicionar uma nova Layer para obstáculo. E vamos dizer que esse abutre é um obstáculo. E aí, como conseguem ver ali no console, o abutre já está causando dano ao nosso personagem. Agora eu vou criar aqui os outros obstáculos. Basta replicar a mesma coisa, só que para os outros elementos. Pronto, agora com todos os obstáculos criados, a gente pode criar o nosso spawner, que é o nosso gerador de obstáculos, para gerar os obstáculos de maneira automática. Vamos criar aqui um objeto que vai se chamar criador de obstáculos. E aqui dentro dele a gente vai criar um script para criador de obstáculos. Essas são as variáveis que a gente vai precisar. Um ponto para o chão, um ponto para o céu. Uma lista para quais são os obstáculos de chão, quais são os obstáculos de céu. E um float para o tempo para criar. A cada quanto tempo eu quero que crie um obstáculo.
E agora vamos criar aqui esse eEnumerator. Essa função vai fazer uma aleatorização se ele vai criar um inimigo no ponto do céu ou no ponto do chão. Então, desse jeito aqui que eu fiz com esse if randomValue 0.5f, esse cálculo basicamente ele está fazendo uma aleatorização se vai spawnar no céu ou no chão. E eu vou adicionar aqui em cima esse startCoroutine, que é para ele fazer isso repetidas vezes. Ficar gerando continuamente esses obstáculos. Vamos posicionar aqui onde eu quero que seja o ponto do chão e o ponto do céu. Vou colocar quais são meus obstáculos de chão, quais são meus obstáculos de céu. E a cada quanto tempo eu quero que crie. Agora é só ir aqui em cada um dos nossos obstáculos e em Transform tem que zerar a posição. Coloca tudo em 0. E com isso a gente já pode dar play e, como podem ver, ele já está gerando nas posições que a gente colocou lá. A gente pode ajustar um pouquinho aqui a posição do inimigo do chão, para ele spawnar um pouquinho mais embaixo. Vamos alinhar com o nosso Collider do chão.